I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Olá, meu povo lindo! Que maravilha ter vocês por aqui. Vocês estão bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a este vídeo. Você chegou no canal André e André na Real, um casal cristão, mostrando a nossa rotina em tempo real. E o vídeo de hoje é um vlog no qual vocês irão acompanhar um pouquinho da nossa rotina de segunda-feira. Bom, gente, agora são mais ou menos meio-dia. Até agora eu já fiz bastante coisa aqui em casa. Como vocês viram, eu já tô lá com o almoço pronto, só esperando o André vir pra gente poder almoçar junto. Daí eu vou filmar um pouquinho pra vocês do nosso almoço, que eu nunca mais fiz isso, né? E eu já fiz muita coisa aqui na parte da manhã. Eu vou compartilhar com vocês aqui, gente. Eu tô aqui com o meu cronograma, ó, das minhas tarefas que eu tenho que fazer todos os dias na parte da manhã. Eu sou uma pessoa, gente, que funciona muito bem à base de um cronograma bem montado, porque senão eu me perco toda. Para não correr o risco, gente, de deixar alguma coisa da casa sem fazer, eu montei um cronograma para mim, de acordo com as minhas necessidades e de acordo com a minha rotina. E eu vou mostrando para vocês o meu cronograma completo, de acordo com o decorrer dos vlogs, tá bom? Hoje eu vou começar a falar para vocês a respeito do meu cronograma matinal, das coisas que eu tenho que fazer diariamente, que eu não posso deixar de fazer aqui em casa na parte da manhã. Então, eu vou ler para vocês aqui, né, o que eu tenho que fazer na parte da manhã. Não posso ficar sem fazer essas tarefas. Eu nomeei como rotina diária matinal, que é o quê? Acordar, né? Claro. Tomar café e meditar. Primeira tarefa matinal. Segunda tarefa é tirar as roupas sujas do banheiro e separar roupas para lavar. A gente toma banho, né? De tardezinha todos os dias e as roupas sujas ficam lá. Então, eu recolho essas roupas, eu tenho um cestinho lá no banheiro, eu recolho todas essas roupas nesse cestinho e levo para a lavanderia. E juntamente com essas roupas, eu junto outras roupas para começar a lavar. Eu lavo roupa todos os dias, porque eu não quero deixar acumular, gente. Somos em 4 pessoas aqui em casa, porém suja muita roupa. E se eu for deixar para lavar roupa uma vez por semana, vai acumular muita coisa. E eu não fico bem com isso. Depois disso, né, eu abro a casa toda para ventilar, janelas, portas. Graças a Deus a gente mora num local bem arejado e eu gosto de deixar a minha casa ventilar. Depois eu coloco as toalhas no sol. Depois eu higienizo os banheiros. Hoje, segunda-feira, é o dia de lavar os banheiros, então até agora eu não higienizei. Vou deixar para fazer isso
na hora que eu for lavar os banheiros e vocês vão acompanhar esse processo. A próxima tarefa matinal é guardar a louça lavada. O André geralmente deixa a louça lavada para mim na parte da manhã, então eu guardo e conforme eu for sujando mais alguma coisa, eu já vou lavando e deixando no escorredor. As próximas tarefas são organizar as cozinhas, tanto a de apoio como a principal, que nós usamos as duas praticamente ao mesmo tempo. Então, o que é organizar? Passar um paninho nas bancadas, passar um paninho no fogão, limpar a mesa do café da manhã, dar uma ajeitada nas superfícies dos armários, né? É uma organização, um tapinha básico que eu gosto de dar todos os dias pela manhã. Depois disso eu vou fazer almoço. Eu tenho que preparar comida aqui em casa todos os dias. Tudo bem que quem me conhece sabe que eu deixo marmitas prontas na geladeira, no congelador. Nessas marmitas tem somente arroz, feijão e legume cozido. Mas todos os dias eu tenho que fazer mistura, tenho que fazer uma salada, né? Então eu tiro esse período que é mais ou menos entre 9 e 10 horas da manhã para preparar a refeição. E depois dessas tarefinhas concluídas, eu vou cuidar dos nossos pets. Eu vou cuidar da Amora, da Mini, do Frajola, da Miquinha e do Dudu, quando a Cassiane não está em casa. Quando ela está em casa, quem faz essa parte é ela. E higienizar o quartinho que eles dormem. Depois disso, eu vou organizar a sala de TV e os quartos. Dar um tapinha, né? Organizar o sofá da sala de TV, as almofadas. E organizar os quartos, que são as camas e etc. Organizar. Porém, na segunda-feira é o dia de trocar os forros das camas. E já eu vou fazer isso e vocês vão acompanhar. E também tem molhar as plantas do jardim e da garagem. Eu escrevi isso, gente, porque às vezes eu esqueço de molhar as minhas plantas lá de fora e as bichinhas acabam sofrendo secas. É muita coisa para guardar na cabeça, por isso que eu gosto de montar o cronograma. Então esse cronograma é o cronograma matinal. E depois que eu concluir tudo isso, depois do almoço, eu tenho o cronograma de limpeza diária da casa. Como eu disse, hoje, segunda-feira, o meu cronograma de limpeza vai ser trocar os forros das camas e lavar os 2 banheiros. E é isso, eu quis compartilhar com vocês. E, gente, aproveitando que eu tô aqui sentadinha, graças a Deus, hoje eu tive tempo de sentar para conversar um pouquinho com vocês antes de começar o vlog. Eu vou compartilhar com vocês mais um momento de reflexão que nós levamos para as almas toda semana. Agora são 3 dias de momento de reflexão, quarta, quinta e sexta pela manhã. E eu quero compartilhar com vocês um dos assuntos. Eu tenho várias folhinhas guardadas aqui já e eu vou compartilhar mais uma com vocês, cujo título é Elimine esta fraqueza da sua vida. Que fraqueza será que é essa? Vamos entender através dessa leitura. Eu vou falar com você de uma fonte de fraqueza em sua vida. Talvez, por você não entender bem o quanto isso te prejudica, você se permite se entregar a essa fonte de fraqueza e a sua vida sempre vai sendo prejudicada. O Senhor Jesus revelou para nós na parábola do semeador, que fica lá em Mateus, na Bíblia, capítulo 13. Eu vou focar no segundo tipo de solo que ela fala. Na realidade, são 4 tipos de solo no total. A semente simboliza a palavra de Deus e o solo, o coração humano, onde cai a palavra. O segundo solo era rochoso, conforme diz em Mateus capítulo 13, versículos 5 e 6, que diz assim: E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se
e secou-se porque não tinha raiz. A semente pode até brotar, mas as rochas não deixam as raízes da planta se expandirem. Então, a planta não cresce e logo morre. Trata-se de uma pessoa marcada por reações emotivas, por exemplo. Ela ouve a palavra, que é a semente, e ela logo recebe com emoção, ou seja, com alegria. E ela até comenta: nossa, que palavra forte! Mas, por causa da falta de raiz, aquela alegria é de pouca duração. Ou seja, aquela palavra não surte efeito na vida daquela pessoa. Um parênteses aqui. As emoções foram nos dadas por Deus para que nós não fôssemos robôs, ou seja, para que nós não fôssemos frios, calculistas, egoístas, egocentristas, né? Para que nós tenhamos misericórdias das outras pessoas, para nos sentirmos tocados com os problemas das pessoas e com prazer estender a mão para aquela pessoa para ajudar. São as habilidades de se emocionar que fazem com que você cuide de uma criança indefesa, por exemplo. Mas o que as pessoas não sabem é que as emoções não nos foram dadas para dirigir as nossas decisões. As emoções não são capazes de dirigir a nossa vida. Muitas das vezes elas só nos atrapalham para tomar as decisões corretas. É por isso que é tão nocivo o conselho que ouvimos do mundo, que é o seguinte: siga o seu próprio coração, ou escute a voz do coração. Tem gente que diz: se eu sentir, é porque eu estou no caminho certo. E elas não sabem o quão louco é este comportamento ou este pensamento. Se nós não vigiarmos o nosso coração, tudo que acontece ao nosso redor vai mexer com a gente e vai nos desestabilizar. Por exemplo, há até pessoas que cometem suicídio no momento de uma frustração, de uma decepção, ou se alguém contraria a vontade dela, ela se levanta contra aquela outra pessoa. Nós temos que usar o racional, a inteligência na hora de tomarmos uma decisão. É o que essa parábola nos ensina. A pessoa não sentiu, mas ela ouviu, raciocinou e decidiu fazer. Nós fazemos o que é certo de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, se eu não tenho comunhão com Deus, se eu não escuto a voz de Deus através do meu intelecto, da minha razão, eu não vou conseguir tomar as atitudes corretas na minha vida. Eu vou agir na base da emoção. Eu vou agir com desequilíbrio. Tudo que acontecer vai mexer com o meu emocional. Claro, a primeira reação geralmente quando a gente recebe uma notícia que a gente não gosta é ficar bravo, é ficar revoltado. Mas quando a gente tem vida com Deus, o Espírito Santo, né? Vamos falar aqui do Espírito Santo. Ter vida com Deus é ter o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo nos diferencia das pessoas que não têm o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos lembra que nós não devemos agir com o coração, e sim com a razão na hora de tomar uma decisão. O Espírito Santo fala com a gente. Mas infelizmente tem muitas pessoas que têm o Espírito Santo, mas não se submete à voz dele e não obedece ao comando dele. E ele respeita. O Espírito Santo, ele não é invasivo. Ele respeita a decisão do ser humano. Mas quando a gente resolve agir com a nossa própria vontade, muitas das vezes a gente quebra a cara. E o Espírito Santo, mesmo a pessoa tendo o Espírito Santo, ela não pode. Ele não pode fazer nada para impedir com que aquela pessoa se frustre. Ou, digamos assim, com que aquela pessoa quebre a cara, se ela tomar uma decisão errada. Então, cabe a nós ouvirmos a voz de Deus.
ouvirmos a voz do Espírito Santo quando a gente está para tomar uma decisão. Orar, né? Orar, perguntar para Ele, agir com calma, com cautela, com equilíbrio, perguntar para Ele, Pai, eu devo tomar essa decisão? Ou não? E escutar o que Ele tem para dizer e obedecer, porque Deus ele só quer o bem para a gente. Ele não quer o mal. A escolha que Ele faz para a gente, o conselho que Ele nos dá, é somente para o nosso bem. Então é isso, gente. O conselho do nosso Deus para fecharmos o nosso momento de reflexão, cujo título foi Elimine essa fraqueza da sua vida, é esse o conselho que Deus deixa pra gente, tá bom? Eu espero que essa palavra tenha ajudado você, assim como ela me ajudou muito quando eu meditei nela. Bom, gente, é isso. Eu vou começar a minha rotina aqui em casa. Eu convido a você para que você acompanhe essa rotina do começo ao fim. E eu espero te ajudar, te motivar a cuidar também da sua casa e da sua família e também da sua vida espiritual. E se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like de presente pra gente, de fazer aquele comentário carinhoso aqui embaixo, de compartilhar para que a gente possamos alcançar mais almas, porque afinal de contas o canal Andréia e André é voltado especialmente para as almas. É um canal cristão voltado para a família cristã e para aqueles que têm o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E para aquelas donas de casa que de repente estão desanimadinhas, jururu, borocochô, sem vontade de cuidar da sua casa, sem ânimo. Quem sabe o nosso conteúdo possa te ajudar de alguma forma, tá certo? Então, bora deixar de conversa e bora trabalhar? E é isso aí. Que Papai do Céu abençoe a todos vocês. Bom, meus amores, começando então a realização das tarefas principais de hoje. Tô aqui escolhendo o que eu vou forrar nas 3 camas. E enquanto eu for fazendo as minhas tarefas, eu vou ler para vocês mais um trecho do livro O Estudo do Apocalipse. O título que nós vamos começar a ler hoje é sobre a vindima e seu significado. Vamos ao que está escrito em Apocalipse na Bíblia, capítulo 14, versículos 17 e 18, que diz assim: Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Temos aqui o mesmo procedimento dos versículos 15 e 16, porém com uma diferença: a vindima. No parágrafo anterior, o apóstolo João nos dá a visão da ceifa, ou seja, da vinda do Senhor Jesus para ceifar as nações, mas aqui a visão é transferida para a vindima, isto é, a vinda do Senhor Jesus para o juízo sobre Israel. Bom, meus amores, eu vou dar um tempo agora com a arrumação lá do meu quarto, que o André acabou de chegar para almoçar, então eu vim aqui dar uma soltadinha no macarrão e aproveitar para almoçar com ele. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Graças a Deus aqui com a gente, com nós aqui, estamos bem. Vamos sempre, graças a Deus. Vamos almoçar? Hora boa, né? Mesa cheia aqui de comida, vamos comer. Bom, gente, está sendo muito raro, né, do André aparecer para vocês nos vlogs. É porque a correria aumentou demais. Aí, quando a gente tem a oportunidade, a gente aproveita, né? E, como nunca mais a gente mostrou para vocês as nossas orações aqui durante, antes das refeições, o André
Vai orar agora, né, amor? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais um dia e por mais um dia de vida. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha abençoar esse alimento, que a cada dia venha se multiplicar na nossa mesa e também na mesa dessa pessoa que estiver assistindo esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos almoçar então para depois dar continuidade aí no nosso trabalho. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above. Bom, meus amores, já terminamos de almoçar e agora eu vou dar continuidade aqui no meu quarto e na leitura também para vocês. O anjo, entre aspas, que vem do céu é outro, não com relação à sua natureza, mas quanto à sua missão. Isso significa que, como já foi falado, o apóstolo João vê a volta do Senhor em diferentes aspectos. Cremos que este anjo seja o mesmo que João viu sentado sobre uma nuvem com uma coroa de ouro na cabeça, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, João o viu chegando com uma foice afiada para a ceifa das nações. Agora, ele o vê chegando como anjo para realizar a vindima. Israel é a própria videira da terra. É o que conclui, por exemplo, no Salmo do profeta Asaf, que diz assim: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Isto está escrito em Salmos capítulo 80, versículo 8. Também os profetas Isaías e Oséias disseram: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Isto está escrito em Isaías capítulo 5, versículo 7. No livro de Oséias, no capítulo 10, versículos 1 e 2, temos: Israel é vide luxuriante, que dá o fruto. Segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Verificamos que, segundo o capítulo 14, João mostra a vinda do Senhor Jesus em duas etapas. Vamos à primeira. Em uma nuvem branca, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. A coroa de ouro identifica a sua autoridade e poder para, com a foice afiada na mão, executar o juízo sobre as nações que não se converteram.
Agora vamos à segunda etapa. Como o anjo do Senhor. Esta é a sua vinda para Israel, que se converterá ao ver o seu Messias e sumo sacerdote. É claro que antes disso, Israel será atingido por terríveis juízos por parte do anticristo. E somente depois reconhecerá que o Senhor que está voltando é realmente o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Essas experiências e conclusões levarão Israel à conversão. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse, capítulo 14, versículos 19 e 20. Então, o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Nesta profecia vemos o ajuntamento final, rápido e definitivo de todos os filhos de Israel, vindos de todos os cantos da terra, para a terra prometida a Abraão, a Isaque e a Israel. E aí podemos entender por que Deus permitiu que em 1948 o Estado de Israel fosse restabelecido após 2000 anos. A profecia tem a ver com a palavra do Senhor Jesus, conforme está escrito em Mateus, capítulo 24, versículos 30 e 31. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. No versículo 30, a frase "e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu" se refere à nuvem branca de Apocalipse 14:14, e a frase "os quais reunirão os seus escolhidos" se refere à vindima, isto é, Israel. Portanto, quando o apóstolo registra a seguinte frase, "e ajunta os cachos da videira da terra", em outras palavras, está dizendo, ajunta os filhos de Israel. E o que fará o Senhor com essas uvas ajuntadas em todo o mundo, com todos os judeus espalhados, que no nosso tempo não puderam ou não quiseram ir para Israel? Ele os lançará no grande lagar da cólera de Deus. Vejamos novamente o texto bíblico. "E vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue no lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios." O que significa então este terrível juízo sobre Israel? Para entendermos, vejamos o que registrou o profeta Isaías, quando disse: "Quem é este que vem do Edom, de Basra, com veste de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar?" Bom, meus amores, agora são 16 horas, eu fiz uma pausa. Vou comer um pedaço do bolo flocão cremoso que eu fiz hoje, pro café da tarde.
para daqui a pouco começar a lavar os banheiros. Vamos dar continuidade à leitura. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei. E o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus gemidos é chegado. Este lagar é o Calvário. Foi lá que salpicaram as vestes do Senhor. Foi lá que se cumpriu aquilo que Israel exclamou quando acusou o Senhor Jesus diante de Pilatos, dizendo: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Mateus 27, 25. Quando Israel for lançado no lagar da cólera de Deus, os judeus entrarão em contato com o homem do Calvário, como está escrito em Apocalipse 1:7. E todo olho o verá, até quantos os traspassaram. Então o sangue do Cordeiro terá efeito para eles. Vendo que o Senhor está voltando com a sua foice afiada, eles se humilharão sob o seu juízo. Eles se lamentarão, chorarão e finalmente se converterão. Voltemos ao texto de Isaías, que diz assim: porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. A primeira parte do versículo se refere à vingança contra as nações e o ano dos redimidos é chegado. Significa a redenção de Israel. Voltemos agora ao Apocalipse. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos. Fora da cidade de Jerusalém foi derramado o sangue do Filho de Deus, também para Israel. Por isso, a sua vez é chegada na descrição profética. E o ano dos meus redimidos é chegado. Essa maravilhosa figura da conversão de todo o povo de Israel é completada pelo outro anjo. Saiu ainda do altar outro anjo. Este outro anjo vem do altar reconstruído, onde naquela época novamente são oferecidos os sacrifícios de animais, apontando para o Senhor Jesus, mas interrompidos pelo Anticristo. Nesse interim, o anjo que tem o poder sobre o fogo, isto é, sobre o juízo, exclama: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Agora fica mais clara a mensagem. E o lagar foi pisado fora da cidade. Pois é o mesmo que. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. E ainda, o lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Desse modo, reconhecemos agora o significado profético interior dessa palavra grandiosa, pois o Senhor Jesus morreu também para a salvação do povo de Israel. É como está escrito em Romanos 5:20. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa vindima e suas consequências têm um significado terrível. Que o juízo sobre os povos no Armagedon acontecerá fora da cidade de Jerusalém, ou seja, na planície de Megido, também chamada Vale de Josafá, e que haverá um cruel derramamento de sangue. Não podemos interpretar isso apenas do ponto de vista espiritual, mas também no sentido literal.
como está escrito em Apocalipse 14:20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Esta medida de 1.600 estádios corresponde a aproximadamente 300 quilômetros, o que por sua vez mostra que a luta final dos povos no Armagedon atingirá mais que todo o território atual de Israel. O profeta Joel a descreve com grande clareza. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão por ela. Em tudo isso podemos observar a base de onde procede o juízo divino sobre todo o mundo das nações, conforme está escrito em Joel 3,16. O Senhor brama de Sião. Bom, meus amores, terminamos a leitura a respeito da vindima e seu significado, e a partir do próximo vlog começaremos a ler a respeito da introdução dos 7 flagelos. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter ficado comigo durante todo esse vlog. Espero que vocês tenham gostado. Que Papai do Céu te abençoe, te dando muita paz, muita saúde física, mental e espiritual a você e a todos da sua família. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de fazer aquele comentário carinhoso aqui embaixo e de compartilhar com quem você conhece. Fiquem todos com o Papai do Céu, abraçados e protegidos, e até o próximo vlog. Tchau, se cuidem, amamos você e amamos a sua alma.